Olá, muito boa noite para todo mundo. Tendo na longura que a vista alcança só a planura por onde o cerrado avança, a comitiva campeira do Terra Viva DBO na TV atravessou matas e cascatas para trazer uma boiada de primeira comprada na Fazenda Cachoeira. E depois de vencer essa jornada, está chamando a companheirada para fazer a contação das histórias vividas nesta lida aventureira, começando a função com a recitação da nossa prosa brindeira do dia. Já está fazendo quase 2 meses que a China reabriu a porteira do seu mercado para a carne bovina brasileira e até agora a suspensão dos embarques daqui para lá, decretada por causa de um caso de falsa vaca louca registrado em fevereiro passado no Pará, ainda está fazendo estrago na cadeia produtiva do setor. Esta é a principal conclusão a ser tirada do balanço das exportações totais do nosso produto, incluindo a carne in natura e a industrializada, realizadas em abril, que foi divulgado nesta segunda-feira pela Abrafrigo, a Associação Brasileira de Frigoríficos, com dados levantados pela SESEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. O caso acontecido foi que o volume despachado para o estrangeiro não passou de 149.700 toneladas, com um forte despencamento de 25% em relação ao período correspondente de 2022. Pior ainda do que isso foi o resultado financeiro registrado no mês passado, com a soma do dinheiro recebido pelos frigoríficos exportadores brasileiros ficando em 626 milhões e 900 mil dólares, o que representou um tombo muito dolorido de nada menos que 43%, fazendo a mesma comparação. E como desgraça pouca é bobagem, repare a companheira fazendeira que o preço médio pago pela carne brasileira no mercado internacional foi rebaixado para 5.916 dólares por tonelada, ou 24,7% a menos do que em abril do ano anterior. Nos 4 primeiros meses do ano presente, a China comprou da gente o equivalente a 1.326 bilhões de dólares, enquanto no mesmo período do ano passado, o gasto tinha somado 2.233 bilhões de dólares. Considerando ainda estes mesmos 4 meses, em 2022, o valor médio pago pelo comprador chinês ao fornecedor brasileiro foi de 6.490 dólares por tonelada. Mas agora, em 2023, esta cotação caiu para 4.930 dólares. Por outro lado, ainda não dá para fazer comemoração, mas a boa notícia é que o carretão já está mudando de direção. Conforme o mais recente boletim divulgado pela SESEX, na primeira semana do mês atual, o volume exportado foi de 42.800 toneladas, com a média diária pulando para 10.070 toneladas, o que significa um aumento muito substancioso de 74% em relação a maio do ano passado. Tomara, então, que esta consumição tenha mesmo acabado, e que a gente não precise mais passar nervoso. Nesse tempo de modernidade, o caboclo que quiser ter na propriedade pasto da melhor qualidade tem de saber soltar o freio da curiosidade e aproveitar para entender e aprender com as novidades. E aproveitando então as facilidades oferecidas pela televisão, aqui a gente tem a oportunidade de fazer a perguntação diretamente para um especialista, na nossa sessão sobre pastagens, com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor do portal DBO e nosso colunista aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto que foi apartado para ser tratado no programa de hoje é a correta adubação do solo, carecida para garantir o sucesso da integração lavoura, pecuária e floresta. Acompanhem. Olá, amigos. Wagner Pires em mais um De Olho no Campo. E hoje eu estou em São Miguel do Araguaia, bem próximo da divisa do Tocantins. Eu estou numa área aonde a fazenda fez uma calagem, fez uma correção do solo, e aí plantou-se nessa área o sorgo. O sorgo, esse aqui é um sorgo forrageiro, é um sorgo para fazer silagem. O sorgo tem uma característica muito interessante, porque é uma planta
é muito tolerante a estresse hídrico. Aqui no Goiás, houve um estresse hídrico muito grande. E o sorgo, mesmo assim, ele vai dar uma boa produção de grãos e de silagem. Porém, é uma planta, para ela produzir o grão, ela precisa de boia, ela precisa de comida, ela precisa de nutriente. E aqui houve um erro muito grande, que não foi nem da fazenda, mas da pessoa que plantou o sorgo aqui, um arrendatário, ele não adubou o sorgo. Dessa forma, o sorgo está produzindo aquém do que ele poderia produzir, muito abaixo, e está tirando da fertilidade do solo, que foi projetada para o capim, está tirando os nutrientes que deveriam ficar no solo. Então, isso aqui não é uma integração lavoura-pecuária. Não está um ajudando o outro. Pelo contrário, aqui vai se extrair muito da terra e vai penalizar a produção de capim depois. Posso fazer integração lavoura-pecuária com sorgo, com milho? Deve fazer. Porém, o que é importante da integração? Você adubar o sorgo, você adubar o milho. Que esse milho e esse sorgo deixe no solo um pouco de fertilidade para o capim. Daqui a alguns dias vai se colher uma produção muito pequena que, por questão de economia, para não gastar, tirou-se demasiadamente dessa terra os nutrientes para a produção de sorgo. Então, isso aqui foi errado. Não existe integração lavoura-pecuária sem fertilização, sem adubação para a lavoura. Os dois têm que trabalhar junto. Pelo contrário, tem que sobrar alguma coisa para a pastagem. Então, vamos pensar nisso, produtor, e vamos fazer a integração de forma correta, sem explorar mais ainda a fertilidade do solo. Continue nos acompanhando no De Olho no Campo. E tendo já apartado um cento de garrotes do lote de 200 que nos foi encomendado, a gente faz agora uma parada ligeira nesta ali da apartadeira para voltar daqui a um caquinho de tempo. Aguarde. Com o avançamento natural do tempo e estando o outono já quase vencido na sua primeira metade, a estiagem já está dando sinais mais claros da sua chegada e nas invernadas a pastagem já está perdendo a capacidade de sustentar a boiada. Logicamente que para o companheiro que é boiadeiro profissional isso não é nenhuma novidade e esta situação não é nada mais do que o normal, né? Mas a questão é que o comprador de gado está aproveitando a ocasião para descer o facão na cotação. E aí o vivente tem de arrumar um jeito de se segurar no banco para poder aguentar o tranco. E para esticar uma prosa a respeito de como é que isso pode ser feito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Pedro Gonçalves, analista da Scott Consultoria, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Pedro. É uma baita satisfação ter novamente a sua presença aqui no nosso rancho. Seja muito bem-vindo, como sempre. Muito obrigado mais uma vez, viu, Sidney? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Ô Pedro, já dá para dizer que a safra do capim, agora sim, chegou no fim? Sidney, dá para dizer praticamente que sim. A gente ainda vê algumas regiões que estão com uma quantidade razoável de chuva ali, que dá para dar uma segurada no capim, mas na maior parte, nas principais praças aí, produtoras, a gente já está vendo que o pecuarista já está preocupado e está soltando, inclusive o gado. A gente conversa aí com o pessoal do Pará, Tocantins, Mato Grosso, e a oferta vem bastante alta. Isso já é o sinal de que as pastagens já não estão conseguindo mais segurar os bovinos na propriedade, né? Ô Pedro, como é que deve ser, então, o comportamento da oferta de gado terminado no curto e no médio prazo? Para o curto prazo, a gente já está vendo, né, essa oferta bastante alta, né? A gente já está vendo uma oferta muito grande, tanto que você bem colocou aí, o preço vem caindo. Nessas últimas 2 semanas, a gente já está trabalhando em São Paulo com os preços próximos, mais próximos de 260, até com uma pressão em cima disso. Então, a oferta para esse curto prazo já está alta e a tendência é que ela venha aumentando. Aquelas regiões que eu citei até que ainda tem um pouco de pasto, consegue segurar um pouco mais, que teve esse alongamento da chuva para esse começo de ano, já vão começar a perder essa pastagem e a oferta tende a aumentar
aí no próximo mês já está praticamente esgotado os bovinos aí de pastagem, né? A pastagem esgotada para suportar esses bovinos, no caso. Ô Pedro, e até quando deve durar essa atual inapetência dos frigoríficos no mercado do boi gordo, hein? Aí é uma resposta bastante difícil, Sidney, porque o que a gente está vendo? A gente está vendo o consumo interno ainda dando uma patinada. Por mais que melhorou, a gente está vendo aí abril desse ano, já foi bem melhor do que foi abril do ano passado, a gente está vendo o consumo retomando para essa semana, né, pegando aí o Dia das Mães, costuma ser melhor o consumo de carne, né? O pessoal gosta aí de fazer um churrasquinho com a mãe, né, com a família, então costuma melhorar essa situação, mas ainda precisa andar bastante para pegar aquilo que a gente via antes da pandemia, né? O que a gente tinha nos patamares pré-pandemia, para voltar aí ao brasileiro, né? Fazer o churrasco todo final de semana, ter aquele consumo de carne realmente bom e isso ajudar no escoamento. Enquanto o escoamento estiver um pouco devagar, um pouco travado, a situação aí dos frigoríficos vai ser, fechou a escala, conseguiu fechar, vai ficar daquele jeito, 15, 10 dias aí sem compra, e aí vai ser um negócio mais complicado. É isso que eu ia te perguntar agora, né? O que é que a gente deve esperar do consumidor brasileiro aí nos próximos dias e nas próximas semanas? Já é aquilo que eu comentei, né? Para essa semana, o consumo deve aumentar, assim, que a gente tem um feriado, né? Praticamente uma data comemorativa, o Dia das Mães. Então, quando chegam as datas comemorativas, esse consumo tende a aumentar. Tanto que a gente viu aí a questão do varejo, né? Trabalhando até jogando preço um pouco alto, tentando aproveitar essa data comemorativa do Dia das Mães. E pegando aí no longo prazo, né, para esse ano, a gente espera sim um consumo melhor para o brasileiro, né? Não que vão retomar os patamares pré-pandemia, mas a gente está engatinhando ainda, andando de volta. A gente já vinha comentando aí anteriormente dessa retomada devagar do consumo brasileiro, tá vindo. E se Deus quiser, esse ano aí vai voltar nos eixos aí, todo mundo vai voltar a consumir bastante carne aí, né? Tomara mesmo. Ô Pedro, agora olhando lá para o mercado externo, né? Tem boa notícia vindo da China aí. Quando é que a exportação vai pegar de novo o rumo de subida no Estradão, hein? Ó, que a gente comparando aí abril, né? A última semana de abril já deu aquela voltada no eixo, né? Engatou a primeira ali, voltou depois daquele alto embargo, todo aquele problema que a gente teve com a vaca louca. Então a gente estava aí com uns embarques de 4,5 mil toneladas diárias. No final de abril ali já começou a chegar para 6, 6,5, 7. E o que a gente viu aí no fechamento desses primeiros 10 dias de maio aí, atingindo 10 mil toneladas diárias de embarque, né? Então a exportação voltou. É claro que no segundo semestre vem muito maior volume, né? A China prefere até comprar no segundo semestre para aproveitar aquele período do principal feriado deles, que costuma acontecer no começo do ano, né? Final de janeiro, ali pegando fevereiro. Então, para o segundo semestre costuma ser maior, mas agora já engatou primeira, segunda e já está disparando aí novamente. Bom, vamos ver, né? Ô Pedro, agora quando é que o México e a Indonésia, que foram muito festejados aí, vão começar a pesar mais nas exportações brasileiras de carne bovina? Ainda é um pouco cedo para falar do México, né? A gente ficou aí praticamente 12 anos negociando com eles, né? Essa abertura para o mercado aí de exportação de carne bovina. Eles costumam aí importar mais ou menos 1 milhão de toneladas aí por ano. 99% praticamente vem dos Estados Unidos ali, 90%, é uma quantidade muito grande, mas os Estados Unidos está num período de baixa, né? Está também na fase de baixa aí do ciclo pecuário deles, com uma oferta menor, diminuindo um pouco, o pessoal retendo, né? Então, talvez o Brasil aproveite essa janela. É um pouco cedo ainda para falar em questão de quantidade, mas a Indonésia, eles já aprovaram lá dentro do país deles, né, entre os acordos, a compra aí de uma cota de 100 mil toneladas de carne bovina brasileira. Vamos ver se eles vão conseguir fazer isso para esse ano. Então, expectativa para a Indonésia, 100 mil toneladas aí exportadas, né, a cota que eles estão trabalhando. E para o México, a gente ainda precisa ver como que vai ser essa questão da compra deles para os principais fornecedores, ali que seria os Estados Unidos, o Canadá e também vindo a Austrália. Os três que estão em um momento aí bastante negativos, né? E o Brasil se aproveitando disso, se Deus quiser, né? Vai conseguir conquistar um mercado, todo mundo vai gostar da carne brasileira, assim como os chineses, e quem sabe aí o México não se torne aí um dos top 5 importadores da nossa carne, né? Já estamos torcendo, né? Olhando agora para o confinamento, Pedro, quando é que o boi terminado no coxo deve começar a chegar na praça em quantidades mais significativas, hein? A gente já começou, né? Batemos aí na porta do primeiro giro, que acaba acontecendo por meados de abril. Então, para julho, já deve estar começando aí esse gado confinado a aparecer
principalmente aí, né, nas ofertas para a questão dos negócios nos frigoríficos. Então, para julho, a gente já começa a ver uma maior quantidade de gado confinado ofertado, né, no mercado. Nessas alturas atuais do calendário, o pecuarista confinador já está vendendo gado antecipadamente por meio de contratos de boa termo, Pedro? O que a gente estava vendo, né, ao longo desses anos era um aumento, né, desses contratos a termo. Ainda a gente viu, né, acontecendo uma coisa diferente para esse ano, que a gente conversando com alguns agentes chaves, para o começo do ano estava acontecendo também essa questão do contrato a termo. Então, a gente já está vendo negociações, né, o pessoal quando começa a confinar acaba tendo alguns contratos, principalmente pecuaristas grandes, pessoal que trabalha com grandes volumes, para garantir, né, aquele material, aquela matéria-prima para os frigoríficos. Então, sim, a gente já tem questão dos contratos a termo acontecendo, ainda mais que a indústria frigorífica aproveita esses momentos de preço que estão um pouco mais em queda para tentar aí fechar alguma coisa para cima do pecuarista. Então, cabe um pouco de atenção aí para esse momento, mas sim, já tem os contratos a termo, já estão acontecendo e ainda estamos vendo aí, fazendo um balanço para ver essa questão da expectativa, né, de uso de contratos a termo aí, de trava de preços para esse ano. Muito bom, então, Pedro. A gente vai continuar acompanhando. Conto com você para ajudar a gente a entendendo os rumos do carretão no Estradão. Abraço, Pedro. Dá um abraço para toda a turma boa da Scott aí. Até a próxima. Muito obrigado mais uma vez, viu, Sidney? Um abraço para vocês também. Obrigado. Com a boiada chegada e passada do Espraiadinho, está vencida a primeira metade do caminho para a Feira de Pardinho. E aproveitando o riozinho que vai beirando esse trecho da estrada, a comitiva faz aqui uma parada ligeira para retomar em instantes ali da marchadeira. E na parte derradeira da função, a gente vai ter a discussão do caso passado com o boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. A exportação está melhorando e o consumo aqui no mercado caseiro está menos ruim. Mas mesmo assim, a nossa praça boiadeira continua descendo a ribanceira em desabalada carreira. O Terra Viva DBO na TV volta dentro de 3 minutos e mais um caquinho. Aguarde. Estamos de volta e seguindo adiante no nosso esforço constante para entender o mercado, que a cada instante parece que fica mais complicado para ser explicado. A gente pega agora para fatiar e destrinchar as notícias a respeito do boi gordo e da evolução da sua cotação. Pois o que tem para ser contado é que, mesmo estando perto o Dia das Mães e com o trabalhador empregado recebendo o salário do mês, ainda não foi desta vez que o carretão fez o devorteio para embincar de novo na subida do Estradão. Nem vai ser tão já. A questão é que, conforme os companheiros e companheiras fazendeiros já estão perfeitamente saberizados, com o avançamento do calendário, a estiagem está começando a prejudicar a qualidade da pastagem, que já não tem mais condição de sustentar o gado, e quem ainda tem algum lote reservado está sendo obrigado a levar logo para o mercado. Acontece que agora é justamente a pior hora para começar uma negociada, porque no frigorífico a escala de abate está desapertada, a câmara fria está quase lotada de mercadoria e o comprador de boiada, sendo sabedor de que o seu patrão não tem precisão de incumpridar mais a programação, continua correndo o trecho com o facão derriçador de preço na mão. E a situação está tão complicada que nem a reação acontecida na exportação teve a serventia de amansar esta ventania derrubadeira que está empurrando a nossa praça boiadeira na descida da ribanceira em desabalada carreira. O resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 15 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que a arroba caiu em 14 delas e só em uma única e solitária a cotação foi na direção contrária. Pois então, para não deixar nenhuma praça de fora, a gente pega sem mais demora na recitação da relação, começando por Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, onde o boi subiu para R$ 241,50 a prazo e livre do Fundo Rural. Já em Campo Grande, a capital do estado, a vaca piorou para R$ 221,50. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a derriçada foi geral, com o macho voltando para R$ 216,50 e a fêmea para R$ 212. No norte do estado, o boi foi rebaixado também para R$ 216,50 e a vaca para merreca de R$ 197. Na região sul, o macho desceu para R$ 238,50 e a fêmea para R$ 221,50.
No Triângulo Mineiro, os preços novos são R$ 226,50 para o boi e R$ 216,50 para a vaca. Em Goiânia, a capital do Goiás, a fêmea escorregou para R$ 209. No oeste da Bahia, o machado acertou só o macho, que foi cortado para R$ 231,50. No oeste do Maranhão, a vaca sai agora por, no máximo, R$ 197. Em Redenção do Pará, o macho desandou para R$ 221,50 e a fêmea para R$ 207. Em Marabá, o boi recuou para R$ 216,50 e a vaca também para R$ 207. No sudeste da Rondônia, o macho se largou para R$ 216,50 e a fêmea para R$ 197. No norte do Tocantins, a vaca vale só R$ 202. No Rio de Janeiro, o macho está sendo falado a R$ 231,50 e a fêmea a R$ 212. E em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o boi retrocedeu para R$ 9,35 o quilo vivo, o que corresponderia a R$ 280,50 se o negócio fosse feito por arrobas. O Antenor, que sempre foi um rapaz bom de verdade, desde o começo da mocidade, é sabedor de que praga de urubu não pega em beija-flor. E não deu trela, nem ligou para a falação das beatas fofoqueiras da freguesia quando ele conheceu a Maria Manuela, a cabocla mais faceira dessas currutelas, e quis namorar com ela. E agora, todo dia, o casalzinho, feito passarinho em perfeita liberdade, passeia feliz na Praça da Matriz, os dois com o coração arregalado de amor e o peito satisfeito de plena felicidade. Esta e outras prosinhas que vão na mesma direção e têm igual intenção de valorizar a nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira estão publicadas no meu livro mais recente, o Versinhos de Caipira inteirou os 4, que juntamente com os outros 3 da coleção já deu 2 voltas e meia no chão do sertão e continua à disposição dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não do Brasil inteiro. Não adianta campear nas livrarias, porque não tem. E para saber como fazer para adquirir um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e a amiga podem ligar diretamente para o meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou então mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda procurar meu nome lá no Facebook. E se sobejar um prazinho, a gente pode até prosear. E com a pionada já montada e preparada para voltar para o eito do Estradão, a comitiva anuncia a sua despedida do povo aqui desse sertão, mas já deixa acertada e prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo, um abraço especial para a dona Raquel Corredone Marques, aqui de São Paulo mesmo, e até mais ver então.